Eu quero, inicialmente, cumprimentar a todos que me veem e que me ouvem com a gloriosa paz do Senhor. Inicialmente, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, para pedir as Suas bênçãos, a Sua presença, Senhor, neste momento cultico que vamos ter agora. Nós estaremos meditando sobre a Tua Palavra. Que esta palavra encontre guarida nos corações de todos que ouvem esta mensagem. Deus, nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha atender as nossas solicitações de cura, Senhor, para o nosso presidente, pastor José Claremundo César, e para todos também que estão padecendo dessa enfermidade. Ó Deus, tenha misericórdia deste mundo, tenha misericórdia do nosso país e da nossa cidade. Nós oramos a Ti, ó Deus, com a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E agora abençoe esta palavra para que ela chegue aos corações de tantos quantos necessitam. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, eu quero agradecer ao pastor Bonfim, pastora Zélia, pelo convite, por esta oportunidade de poder compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus. Como se não bastassem os problemas tão sérios, as crises que rondam o mundo todo, que é a situação caótica, catastrófica do nosso país, da nossa cidade. Como se não bastasse isso, ainda temos que enfrentar um problema, um infortúnio, que é a enfermidade do nosso pastor, o pastor José Claremundo César. Nós estamos orando e pedindo a Deus para que Ele intervenha nesse processo. Mas, meus queridos, esta é exatamente a hora de nós aplicarmos a nossa fé e a nossa esperança. Alguém disse certa vez que ser grato a Deus, enaltecer o nome de Deus, em momento que está tudo bem, momento de paz, não é tão difícil. Difícil é fazer tudo isso em momentos difíceis como estes que estamos vivendo agora. Por isso, o tema da minha mensagem é: alegrai-vos no Senhor, mesmo em tempos difíceis. E nós vamos ler um texto da Palavra de Deus para meditarmos sobre este assunto agora, nesta tarde. E eu quero ler aqui na Palavra de Deus, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. Diz o texto sagrado assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em virtude daquilo que estamos passando, que estamos vivendo, a intenção do nosso coração é trazer uma mensagem que expresse a realidade. Apesar dos percalços, dos problemas, nós jamais podemos deixar de nos alegrar no Senhor. Estes versículos, eles formam uma espécie de síntese de fidelidade incondicional do profeta para com Deus. Então, meus queridos ouvintes, através destes dois versículos, nós podemos ver que o profeta Abacuque,
ele deixou registrada a sua posição firme, determinada, inarredável acerca de sua fé no Senhor. Podemos ver também que o profeta, ele enumera uma série de adversidades, de coisas ruins, coisas desagradáveis, e no final ele conclui com muita sabedoria a sua posição de um verdadeiro servo de Deus. Ele conclui dizendo: todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Nós podemos comentar aqui a facilidade, a propensão que o homem tem de murmurar sobre todas as coisas. Tudo que acontece, as pessoas falam em tom de murmuração. Se chove, fala da chuva. Se está na seca, fala da seca. Então, as pessoas têm uma tendência de ser teofóbicas, ter uma ojeriza de Deus, uma oposição a Deus e culpá-lo por tudo isso que está acontecendo. Já ouvi comentários de pessoas que não entendem essa questão da soberania de Deus. Ele é o dono de tudo, ele está no controle de tudo. Então, entre as muitas lições que nós aprendemos aqui, talvez a mais enfática, ela diz acerca de nosso dever de sermos gratos a Deus independentemente de circunstâncias. Ou seja, que a nossa gratidão ao Pai Celestial precisa ser ultra circunstancial, ou seja, não depender de circunstâncias. E que, portanto, o nosso dever é louvá-lo e adorá-lo sempre. Abacuque nos ensina aqui que não devemos servir a Deus somente por causa das suas dádivas, das suas benesses, das bênçãos que Ele nos concede, mas tão somente porque Ele é Deus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Também nós não devemos servir e adorar a Deus apenas nos momentos de celebrações festivas, né? Momentos de culto festivo, de grandes aglomerações, de momentos de um congresso, por exemplo, mas nós devemos adorá-lo em qualquer circunstância, quando tudo está bem e quando não temos problemas também, sempre adorar ao Senhor. Nós não devemos adorar o Senhor também só em busca das prosperidades. E aqui eu não me reporto apenas à prosperidade financeira, mas à prosperidade na saúde, prosperidade familiar, ministerial e etc. Então nós não devemos adorar o Senhor somente nesses momentos de alegria, mas em qualquer circunstância. Então, meus queridos, vale a pena recordar aqui a letra de um lindo hino que diz: eu não adoro ao Senhor pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então, como eu já disse e repito, é fácil adorar ao Senhor quando está tudo em paz, quando está tudo em alegria, está tudo em ordem, quando as coisas estão nos devidos lugares e quando há fartura em tudo. Difícil é agir assim, com louvor, adoração e gratidão, quando tudo está difícil, quando tudo está nebuloso, conforme esse tempo em que estamos vivendo, né? Esta crise que parece que não vai ter mais fim e que tem ceifado muitas vidas. Mas é exatamente no momento assim que devemos adorar ao Senhor. Há um outro hino lindo que diz: te adorarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Senhor. Na nossa harpa cristã, o nosso hinário, no hino de número 126, há uma frase que reflete a verdadeira situação de um fiel servo de Deus. A frase diz assim: os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Isso reflete realmente
a condição do fiel servo de Deus, que embora as coisas estejam sendo difíceis, ele sabe reconhecer, mas sem perder o espírito de gratidão, de enaltecimento do nome do Senhor. E por que nós devemos agir assim, dessa maneira? Nós podemos enumerar aqui algumas situações. Primeiro, porque a nossa vida não se resume nesta existência terrena. Nós aspiramos, nós desejamos, nós lutamos por algo muito melhor no porvir, o novo céu e a nova terra, onde lá não teremos mais as agruras que vemos aqui, as tristezas, as infelicidades que vemos aqui. A primeira razão é essa, que a nossa vida não se resume nisso. Segunda razão, porque da mesma maneira que agiu lá o profeta Abacuque, a nossa confiança está depositada no Senhor, conforme nós podemos ler no Salmo 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Outra razão é porque Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Isso está escrito no Salmo 46, verso 1. É nesses momentos que a gente mais precisa e que nós temos a prerrogativa de buscar ao Senhor. Ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas nós temos mais uma razão para buscarmos ao Senhor, nos alegrarmos no Senhor, independente de circunstâncias, porque Ele nos conforta, apesar dos problemas, às vezes que nos aquietam, nos afligem, como esse momento que estamos vivendo com a enfermidade do nosso pastor. Estamos vivendo dias de angústia, de aflição, mas há uma mensagem do Senhor que nos conforta. Ela está no Salmo 46:10, quando o Senhor olha para nós e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É nessa palavra que nós nos firmamos, que nós nos consolamos. Outra razão é porque o Senhor nos escolheu para sermos bênçãos, conforme Ele mesmo diz lá em João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedimos ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então são várias as razões, né? Nós precisamos saber mais uma razão, porque o Senhor, Ele quer nos abençoar com a bênção da prosperidade. Eu já disse isso aqui, né? Nós precisamos repetir isso. Olha, o servo fiel de Deus sabe louvar e adorar a Deus, mesmo em meio à mais intensa das crises. O apóstolo Paulo ensina isso muito bem em Filipenses 4, 12 e 13, quando ele diz: olha, eu estou instruído, eu sei, aprendi as coisas. Eu posso viver até numa situação boa quanto numa situação ruim. Quando tudo estiver em abundância, quando tudo estiver farto, quando tudo estiver bem, eu sei viver essa situação em Cristo. Mas quando estiver difícil, em falta, em momentos de apreensividade, eu também sei viver isto em Cristo Jesus. Em ambas as situações, Paulo nos ensina dessa maneira. E ele arremata dizendo: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E aqui eu chego num ponto crucial desta mensagem, dessa rápida mensagem. Primeiro, quanto mais lutas, mais comunhão devemos ter com o nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas andam negligentes, desanimadas, por causa de tudo isso que está acontecendo. Estão fugindo das suas obrigações, né, eclesiásticas. Na igreja não há como, porque as igrejas estão fechadas. Aliás, é uma situação triste da gente dizer, da gente admitir: as igrejas estão fechadas. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Bonfim, pastor Zé, que Deus tem inspirado a eles para, em momentos assim,
colocarem, disponibilizarem os seus recursos técnicos, a sua vocação, o seu empenho, sua dedicação, para exatamente estar propiciando meios para que nós preguemos a mensagem aqui, esta mensagem que será ouvida por vários lugares, por este mundo afora. Então, as pessoas, com tudo isso que está acontecendo, vão acabar se esfriando, a tendência é essa, mas a gente tem que dizer o contrário: quanto mais lutas, mais comunhão devemos ter com o nosso Deus e entre nós mesmos, né? Outro detalhe: quanto mais problemas, mais dedicação à obra de Deus. Ninguém deve fugir dos problemas. O Senhor Deus não gosta daqueles que retrocedem, isso está na Bíblia, daqueles que voltam atrás. A nossa missão é olhar para frente. Mas está difícil? Tá. Tem muita luta? Sim. Quando vai acabar? Não sabemos. Mas a nossa firmeza em Deus, ela tem que ser ultra circunstancial, não depender de circunstâncias. Um outro ponto também que a gente tem que falar: quanto mais tribulações, mais determinação em servir. Ora, meus queridos, se as circunstâncias nos impelem, aliás, nos proíbem, nos prejudicam no sentido de estarmos na casa de Deus em oração, que saibamos ter a nossa igreja em nossa casa, momento devocional. Que igreja somos nós? O importante é que o nome do Senhor continue sendo glorificado, continue sendo festejado entre nós pela grandeza do Senhor, pela misericórdia que Ele tem dispensado a todos nós. Então funciona desta maneira: quanto mais luta, mais comunhão; quanto mais problemas, mais dedicação; quanto mais tribulação, mais determinação em servir ao Senhor. Nós não sabemos a situação de todas as pessoas que nos ouvem neste momento. O que nós sabemos está aí notório, evidente, essa situação que nos preocupa, essa preocupação que nos traz realmente muita tensão. Mas, para todo servo de Deus que está já se sentindo cansado e até oprimido, nós temos um recado do Senhor Jesus que vem bem a calhar no momento desse. Está em Mateus 11, 28 a 30, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, meus queridos ouvintes, por essas tantas regiões afora que nos veem e nos ouvem neste momento, não importa esta crise, o que importa é que nós saibamos vencê-la sem negligenciarmos o lado espiritual que temos que empreender no sentido de manter um coração sempre alegre e jubiloso no Senhor. Como Paulo diz, né? Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Interessante que quando Paulo disse essas coisas, ele não estava num hotel 5 estrelas, em um lugar aprazível, num lugar paradisíaco. Não, ele estava preso, recebendo açoites. Mesmo assim, ele reconhecia em Deus o seu Salvador, o seu Senhor. Então, a nossa mensagem é esta: as coisas estão difíceis, sim, mas nós não podemos, em hipótese alguma, nutrir em nosso coração qualquer espírito de desânimo, de fraqueza, embora a adversidade seja tamanha, embora as agruras, as vicissitudes da vida sejam tão fortes neste momento que nós estamos vivendo.
mas nós queremos crer nisso, porque eu disse lá no início da mensagem, é fácil enaltecer, louvar o Senhor, quando tudo está bem, quando estamos num céu de brigadeiro, mais difícil, mais necessário, porém, é fazer tudo isso quando as coisas estão difíceis. Esta situação é que identifica o verdadeiro servo de Deus, como disse o profeta Abacuque. Mesmo que as coisas não acontecessem, que as safras fossem prejudicadas, tudo aquilo que ele enumera nos 2 versículos que lemos, todavia eu me exaltarei no nome do Senhor. É assim que temos que ser, é assim que temos que vencer as atribulações. Nós estamos vivendo realmente dias preocupantes, até porque nós, desse ministério, estamos vivendo um momento dilemático por causa da enfermidade que alcançou o nosso líder, o nosso pastor, José Clarimundo César. Mas exatamente a minha intenção aqui é proposital, pregar uma mensagem que fala dos problemas, mas que fala da necessidade de enaltecermos o Senhor e alegrarmos no Senhor, apesar de tudo. A Bíblia diz que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, meus queridos ouvintes, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, em qualquer que seja o lugar que você esteja vendo esta mensagem. Que o Senhor possa estar com suas mãos estendidas sobre todos vocês, protegendo, guardando e dando vitória. E vamos nos manter confiantes sem deixar a tristeza bater no nosso coração. Ao contrário, alegrarmos no Senhor, enaltecermos o nome do Senhor. Até porque, eu já disse e repito, a nossa vida não se resume nessa simplicidade de vida terrena. A nossa vida se resume no porvir, no céu, maravilhoso lugar para onde iremos e não mais sofreremos esse tipo de problemas que estamos passando aqui. Que Deus possa abençoar a todos. Que o grande amor de Deus, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus agora e até a volta de Jesus. Amém.